E se a gente tentar enfrentar estereótipos nas profissões? Hoje eu tô com uma convidada muito especial para falar sobre esse tema, uma amiga querida, Milena Mancini. Estou muito animada com a presença dela aqui, para a gente ter uma conversa muito especial. E antes de vocês escutarem o nosso papo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar nas redes. Então, estamos no Instagram, no YouTube, no Spotify, no TikTok, @ se a gente tentar. Então, já corre para mandar para a galera, todo mundo que precisa ouvir esse tema tão importante, que é o estereótipo nas profissões. Mi, primeiro se apresenta para quem nos assiste ou nos ouve, né? Enfim. Olá! Amo. Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam muito animados para ouvir o nosso papo também. Eu sou a Milena, tenho 30 anos, sou nutricionista, fiz mestrado, hoje faço doutorado na área de endócrino e sou corredora, sou meia maratonista, em breve meia maratonista novamente. Viva, amei! Apaixonada por café da manhã e também apaixonada por uma boa conversa. E acho que o convite da Lu veio numa ótima hora, inclusive para cuidar de coisas e falar sobre coisas que podem ser difíceis e podem ser incômodas no primeiro momento, mas que precisam ser conversadas. Amo, e é um prazer para mim ter você aqui para conversar desse tema. Muito obrigada pelo convite. Amo! Tô muito feliz, gente, vocês vão adorar esse papo. A gente tem várias coisas, eu e a Mi, assim, a gente se conheceu na faculdade. E a gente sempre teve uma troca muito genuína, né? Muito sincera, porque a gente tem uma energia muito parecida, valores muito parecidos. Sim. Então, eu acho que, de fato, vai ser muito especial para quem está nos escutando, porque você é uma pessoa que vai trazer uma mensagem muito importante acerca desse tema que precisa ser discutido. Se a gente está falando de estereótipos, acho que é legal falar pra galera o que são estereótipos. Caso vocês que estejam nos assistindo, nos escutando e esteja perdido no pagode, o que são estereótipos? Trouxe aqui uma definição de um livro que saiu há pouco tempo, Nutrição Sem Estereótipos, mas depois eu fofoco mais sobre ele. E no livro deixa bem claro que a definição de estereótipos é um conceito ou uma imagem que é pré-concebida e generalizada, normalmente padronizada, pelo senso comum. E normalmente essa imagem ou esse conceito que é generalizado, ele é usado para delinear ou para rotular pessoas, aparências, comportamentos. É quase como se a gente estivesse falando que os estereótipos são caixinhas. E são caixinhas que o senso comum desenha, né? Sim. E quando a gente pensa em estereótipos na profissão, Mi, o que você me conta sobre isso? Qual é a sua história em relação a isso? Tá. Se você está só nos ouvindo e não nos vendo, eu sempre gosto de começar assim, essa história falando que eu não sou uma nutricionista padrão. Nunca fui uma pessoa com um corpo padrão, uma aparência padrão e até muito do que se espera de uma profissional de saúde que trabalha com corpos. Então, pensando dentro do ambiente de alimentação e nutrição como um todo. Claro que, e até abrindo um parêntese, acho que é algo que a gente vai conversando ao longo, né, da nossa proposta, que a profissão ela já carrega um estereótipo muito grande de ter muito a questão do corpo como padrão de visita. E isso foi algo que eu sempre sofri muito na faculdade, isso mesmo que estando num ambiente, né, que tem esse foco muito maior em saúde pública do que nessa parte estética, sempre foi algo muito difícil, assim, de digerir mesmo ao longo da faculdade. E acho que o maior desafio veio fora da faculdade, depois da formatura, depois de uma série de outras coisas que eu já tinha feito como nutricionista, que eu fiz um ensaio de fotos profissional, aquelas fotos de rede social para colocar em material de trabalho, que é um ensaio assim muito comum, né, e que profissionais fazem o tempo todo. E eu já tinha feito um com uma fotógrafa muito querida, que eu já fiz outros ensaios antes. E eu tinha feito um assim super engessadinho, de coletinho, e ficou ótimo, ficou muito bom. Nem era no consultório, assim, já foi num ambiente um pouco mais externo. Okay. Era nem um estúdio de foto propriamente dito, mas não era aquela coisa engessada, chata. E aí, aquela foto com a maçã, né? Tradicional foto com a maçã. Ai, gente, cópia métrica. E aí, a gente já tinha conversado há muito tempo atrás de vamos fazer um ensaio na feira. Vamos fazer um ensaio com fruta, legume e verdura. Vamos fazer um ensaio na rua, porque é algo que eu sempre
frisei muito dentro do meu trabalho, é muito na base do que eu coloco como uma nutrição saudável, uma alimentação gostosa e saudável. E também porque é um ambiente que eu gosto muito e feira sempre foi muito importante pra mim, tipo, desde a infância, assim, sábado de manhã indo na feira com meu pai e escolhendo tomate. Isso sempre foi uma lembrança muito presente. E a gente falou, ok, vamos, bora, vai ser lindo. E, de fato, foi muito legal, foi muito divertido fazer esse ensaio, porque o pessoal da feira, ele começa a brincar com você, e aí você levei um monte de fruta pra casa, Amei. comi pastel, assim, foi muito gostoso. E isso vai fazer um ano agora, esse ensaio foi em abril. E eu já tinha recebido as fotos, já tava usando algumas, tava uma delícia, tava super legal. Até que esse ensaio de fotos foi parar no TikTok. A fotógrafa postou, eu sabia que ela ia postar, ela tinha essa permissão, tá tudo bem em relação a isso. Com certeza. E ela postou na página dela e viralizou. E viralizou em 2 momentos, assim, muito diferentes. Viralizou pro lado de muitas pessoas falando, meu Deus, que legal, olha só, nunca tinha pensado numa nutricionista, num ambiente de feira, que não tá ali com jaleco, blá blá blá. Inclusive a legenda que ela colocou foi muito, e se o ensaio não precisar ser dentro de um consultório de jaleco? Porque, né, é o, de fato, esperado dentro da profissão. E aí, até aí tava tudo bem, assim, eu lembro que isso foi na sexta-feira santa, eu tinha acabado, sei lá, almoçar, tava acordando de um cochilo, tava perdida, e alguém me mandou no Instagram, suas fotos estão no TikTok, estão viralizadas. Eu falei, peraí. Calma. Peraí, peguei meu celular, abri o TikTok, nem uso o TikTok. E aí, quando eu olhei, já tinha, sei lá, 200 comentários, eu falei, gente, calma, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. E, assim, 90% dos comentários eram muito bons, eram muito legais, eram pessoas achando legal, pessoas que viram a ideia e falaram, nossa, é uma pessoa na feira e calhou dela ser nutricionista, que lindo, tá? Só que aí isso começou a desencadear comentários julgando o meu corpo, julgando a minha aparência, associando o meu corpo à minha profissão e associando o meu corpo à minha competência. E isso, assim, durou, sei lá, uma semana, num ponto que me perturbou tanto a minha autoestima de pessoa física e a minha autoestima de pessoa jurídica em relação ao meu trabalho, em relação ao jeito que eu me entendia como nutricionista. Foi tão difícil que eu pedi, assim, pra fotógrafa, né, eu já conhecia ela de longa data, então ela acolheu isso muito bem. Eu falei, olha, não exclui porque é muito importante pra você. Ela se ofereceu pra excluir as fotos. Eu falei, deixa, mas limita os comentários. Só limita os comentários porque isso vai me trazer um pouco mais de paz. E, né, e mesmo depois de uma semana, assim, chegou a, sei lá, 150 mil visualizações no TikTok, ensaio. E a maior parte dos comentários eram bons, eram muito bons. Só que a pequena amostra de comentários ruins foi suficiente para me perturbar completamente. E ali, assim, eu passei a duvidar do meu potencial como profissional, eu passei a duvidar das minhas capacidades e passei, inclusive, a questionar o que eu já tinha questionado há muito tempo na faculdade, se eu poderia ser uma boa nutricionista, uma boa profissional de saúde com corpo não padrão. Porque, e até, assim, isso levei pra terapia, conversei, né, com o meu parceiro, conversei com a minha família, e eu ficava, assim, completamente incomodada, porque eu falava, gente, mas as pessoas não estão vendo como é meu estilo de vida. As pessoas não veem como é o fora. Elas viram uma foto minha comendo pastel. E um pastel que tava muito bom. E que nem aparece, eu nem lembro as vezes que eu comi pastel. Sim. E aí, assim, né, isso não acontece só com nutricionistas, vai acontecer com personal trainer, vai acontecer com educadores físicos em outros ambientes que não dentro de academia, acontece com físios, com médicos, com um monte de coisa. Mas eu acho que, e as comparações que fazem a partir disso, tipo, mas aí é a mesma coisa de eu passar com um cardiologista que fuma. Ou, como que eu vou confiar que uma nutricionista vai me fazer emagrecer? Primeiro que a gente nem tá aqui pra isso. Mas até, assim, de colocarem a questão de um hábito de vida que ele é escolhido, como o tabagismo, como até o consumo de outras coisas, com uma coisa que a gente não tem 100% de controle. Pensando, por exemplo, no sobrepeso e na obesidade, pensando numa doença autoimune, pensando numa doença crônica. Porque por mais que a gente tenha ali que os hábitos de vida, eles são muito impactantes para isso, eles não são os únicos, não é? O fato de o que eu como, as minhas escolhas alimentares hoje,
elas são escolhas muito saudáveis. Inclusive, tem o Nutri. Nutri também tem Nutri. Uhum, Inclusive, a Nutri, importante. Letícia, queridona, Amo, conhecemos beijo, todas. Beijo, Letícia, maravilhosa, amo você. Tiro a paz dela toda semana. Eu também. E ela tá ali, né, me cuidando de mim e também, né, e nesse trabalho de parceria de cuidar da minha própria saúde. E até, assim, o fato, né, de sermos corredoras e de quando a gente decidiu, ok, vamos fazer uma meia maratona, veio muito julgamento também, até das pessoas olharem e falar, mas você corre? Você corre? E às vezes fala assim, sim, eu tenho tênis. Bora, vamos viver. Então, acho que é um peso muito grande que as pessoas colocam dentro da nossa prática profissional e dentro da nossa atuação, da nossa competência profissional mesmo, associado ao que elas estão enxergando e não ao que a gente estudou, ao que a gente fez, ao nosso currículo, à nossa vivência profissional, porque isso também vai ser mais importante do que qualquer outra coisa que a gente esteja fazendo. E é muito difícil ainda, se a gente for parar pra pensar, né, Mi? Porque o estereótipo, ele é pautado dentro da construção social, certo? Ou seja, alguéms criaram o estereótipo pro profissional nutricionista. Sim. E aí hoje a gente tendo um trabalho que rema contra a maré, de certa forma, que não é aquele trabalho que vai de encontro com o sofrimento, a punição, A restrição, que é o que, dentro desse estereótipo de nutricionista, parece que é o adequado. Então, tem tantas pessoas que me falam, mas você vai deixar eu comer isso? E eu fico tipo, nossa, sim. Meu amor, mas sim. eu não sou... O que eu vou falar? Vou deixar você fazer alguma coisa na tua vida? Vou te proibir de comer alguma coisa. Vou te proibir de ser feliz, hein? E aí, só que isso é uma coisa muito forte, que as pessoas também ainda não estão abertas para poder romper com esse próprio estereótipo que foi construído dentro dessa sociedade, né, dentro da profissão. Até assim, dentro da minha área de atuação, eu trabalho tanto com cardiologia, então sou especialista em cardiologia, fiz a residência e eu trabalho com gastro, e eu trabalho muito com síndrome do intestino irritável e outras doenças inflamatórias intestinais. E eu costumo, assim, dizer, né, até para os meus pacientes, que a única dieta que, de fato, a gente vai fazer é uma dieta que, é temporária, que é o protocolo FODMAP, né, que reduz carboidratos fermentáveis para melhorar sintoma, mas é uma dieta que tem começo, meio e fim. Ela não é eterna. E também, apesar de ser pautada na restrição de alguns grupos alimentares, a ideia é que esses grupos alimentares voltem depois. Então, é de fato uma restrição muito pontual, diferente de dietas restritivas associadas à perda de peso, que aí é aquela dieta de vida inteira, né, que entra muito naquele âmbito do se para manter o corpo que você tem hoje, você precisa se restringir todos os dias, talvez esse não seja o corpo que você deva manter hoje. Sim. Porque ele tá ali pautado, esse corpo tá baseado em hábitos alimentares e de estilo de vida muito ruins. Sim. Então, e até, né, dentro dessas áreas que eu trabalho, a gente fala muito sobre redução do consumo de alguns grupos e até da restrição de consumo se for necessário, numa intolerância alimentar, numa alergia ou num problema de colesterol muito grave, por exemplo. Mas ainda assim, tudo isso é muito baseado em negociação, né? A gente negocia muita coisa, mas também é baseado numa redução que faça sentido e não numa redução por reduzir. Sim. Né? E muito do olhar a perda de peso, né, desses pacientes que vêm muito com esse objetivo, mesmo que eles tenham N problemas associados à alimentação, eles vêm muito com, mas eu gostaria, apesar de tudo, eu também gostaria de perder peso. E a perda de peso, ela vem muito associada como uma consequência da mudança de tudo, dos hábitos alimentares, do exercício, do consumo de água, do que necessariamente como objetivo. E até, assim, a frustração que isso causa quando a pessoa ela fala, eu fiz tudo, mas eu não perdi peso, e até impede que ela enxergue todas as outras coisas que ela completou. Sim. Então, acho que até de olhar, né, o profissional ali, nutricionista, como foco único, exclusivamente em emagrecer e até criar o estereótipo que todo nutricionista só é feito para fazer as pessoas perderem peso, também ali tira o brilho de todas as outras conquistas que a gente vai ter. Porque tá dormindo melhor, reduziu o refluxo, conseguiu sair, fazer uma refeição e não tá se sentindo culpado, gente. Isso é tão mágico. Tem tanta coisa bonita que dá para conquistar através da alimentação, através dessa mudança de comportamento alimentar. E as pessoas, elas abandonam tudo isso porque elas estão olhando pro peso na balança. Sim. E, inclusive do próprio profissional. Como se a gente, estar acima do peso não impede que
todos esses objetivos sejam alcançados. Sim. Inclusive o de perda de peso. E você estava falando muito sobre essa trajetória ali antes na faculdade, né? Eu acho que tem um pouco do processo, inclusive, do estereótipo já do corpo feminino. Sim. Isso já é uma luta de que desde que a gente se entende enquanto mulher, lá na adolescência, vamos ser bem honesta. E até na infância, né? Se a gente for pensar nessas influências, sim, tem começado cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo as meninas estão tentando se encaixar nos estereótipos que são construídos nos padrões de beleza reais de internet, etc. Mas por algum momento da tua vida acadêmica, você se questionou dentro da profissão especificamente pelo estereótipo? Então, assim, eu pensar que você às vezes não deveria se formar enquanto nutricionista por conta disso. 100%. Como que seria a tua vida no pós? A faculdade inteira. A faculdade inteirinha. Desde o momento que eu entrei, já estando, né, num cenário acima do meu peso e até com hábitos bem ruins de estilo de vida na época. Mas faculdade é complicado. E ainda foi, né, eu fui melhorar realmente o estilo de vida quando eu saí da faculdade. Assim. E que é o habitual. E aí entrou na residência e deu ficou meio caótico de novo, porque entrou a pandemia. E aí depois disso que de fato, assim, melhorou muito, inclusive questões de saúde, né, outras questões nem associadas ao sobrepeso em si, mas mudou tudo. Mas na faculdade, demais, assim, o meu nível de insegurança, até pensando na minha atuação, foi inclusive o que inspirou o meu trabalho de conclusão de curso. Que você deu entrevista pra mim também no meu trabalho. Ai, amo! Olha o mundo dando voltas. Que eu optei, né, por estudar como que as estudantes de nutrição se viam. E isso, primeiro porque a gente entra, né, nesse cenário que estudar nutrição, estudar cursos da saúde de uma maneira geral e outras profissões, né, não associadas também, tipo a dança, por exemplo, ou outros exercícios físicos, também tem um risco muito maior do desenvolvimento de transtornos alimentares. E eu desenvolvi uma relação muito conturbada com a minha alimentação durante a faculdade, assim, de comportamentos compensatórios, de reduzir drasticamente o meu consumo alimentar. Fiz acompanhamento com nutricionista, psiquiatra, psicóloga por muito tempo durante a graduação, porque eu realmente achava que eu não ia conseguir trabalhar com isso. E aí, quando eu sentei para estudar realmente o tema, né, e conversar com estudantes tanto de primeiro como de quinto ano, foi quando eu comecei a entender também que aquilo era algo, né, uniforme entre as graduandas, que a faculdade mexia muito com a própria visão em relação à autoestima e competência, inclusive. E não só a faculdade, a influência dos amigos, da família, do âmbito social que essas pessoas estavam inseridas. E isso era muito grave, porque a gente já sai da faculdade acreditando que aquele padrão precisa ser seguido. E eu lembro numa situação, num estágio que eu fiz, de uma paciente, era uma paciente oncológica, ela olhou pra mim e falou, mas como é que eu vou confiar no que você tá me falando? Eu falei, mas em que sentido? Porque você pode desconfiar de mim em muitos sentidos. Lógico. E tá tudo bem, a desconfiança ela entra aqui a partir do momento que você não é obrigada, né? Mas você precisa entender qual é o meu objetivo com a sua consulta. Mas ela realmente, assim, e eu tava na presença da nutricionista, né, supervisora, e ela falou, não, mas como que eu vou confiar em você se você tá falando de um objetivo de perda de peso, aí você deve comer mais do que isso, então. E aí eu não consegui responder, né? Não tinha como, nem... E depois que a paciente saiu da sala, a Nutri, ela olhou pra mim, ela... O que aconteceu? Eu falei, boa pergunta. Foi uma ótima pergunta. Vamos conversar sobre isso. E aí também, né, a Nutri, coitada, também foi pega completamente desprevenida, né? Nenhum estágio tá preparado para esse tipo de abordagem. Mas também foi algo ali que olhou e falou, gente, mas se nem, né, o que eu vou trabalhar com o quê? E até o olhar, a minha escolha por trabalhar com clínica, porque eu nunca saí da faculdade querendo fazer consultório, eu fui fazer residência logo de cara. Também foi pensando de, num ambiente hospitalar, as pessoas não vão me julgar. As pessoas não vão olhar pra mim e falar, você tem um problema. Porque lá, elas estão internadas, elas estão sendo tratadas por um objetivo, um motivo completamente agudo. E eu achava que isso ia me proteger. E me protegeu até um certo momento, porque aí entrou pandemia, né? E aí ninguém tava ligando pra absolutamente. Então, o objetivo era sobreviver. Mas não me protegeu até de mim mesma. E do que eu achava que eu tinha. Porque não, as pessoas estavam ganhando peso na pandemia. Eu falei, eu não posso deixar isso acontecer. E aí a residência foi completamente caótica, porque ficou efeito sanfona, perde peso, ganha peso, porque a gente tá estressado, a gente come, a gente tá estressado, não consegue sair de casa pros exercícios.
Aham. E aí virou uma grande bola de neve. Então, até assim, hoje, olhar pra minha atuação profissional e falar, não, eu sou competente porque eu estudei, porque eu me dediquei, é um desafio muito grande. Eu imagino. E bater no peito e falar, não, eu sei fazer isso. Porque ainda assim tem dia que a gente acorda e não acredita nem na própria sombra. Sim. E é duro também, né, Mia? Eu acho que já é custoso ter que enfrentar o estereótipo por si só, mas mais ainda quando ele mora dentro da gente. E aí é uma batalha interna muito intensa, Sim. porque você vai ter que ir quebrando todas as barreiras que são as arestas da caixinha que você criou dentro de você, os seus Sim. estereótipos frente a isso, né? E eu ia te perguntar uma coisa que talvez seja uma coisa meio curiosidade, mas uma coisa que também acho que é legal de discutir, que é em relação ao enfrentamento de fato, né? Então, por exemplo, nos comentários, você chegou a responder como que você se posiciona hoje em dia em relação a esses estereótipos, que são abertamente colocados a ti, né? Isso é um desafio muito grande ainda. Imagino. Eu não conseguia responder. Eu respondia os comentários bons. Ok. E eu torcia para os comentários ruins não ganharem destaque. Sim. Só que aí chegou um momento que as pessoas começaram a brigar entre si. Ok. Elas começaram a responder os comentários A uma das internet, outras. né? E assim, virou um circo aquele negócio. Aham. E as pessoas começaram a brigar entre si e discutir e falar assim, ai... E assim, as pessoas... Já tinha, assim, uma linha de comentários que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque elas começaram, inclusive, a ofender a aparência uma das outras, como isso é uma forma de defesa. Você fala, gente, peraí, calma. Então vocês estão confundindo tudo, gente. Quietinho, quietinho. Mas os comentários ruins eu não respondia. Eu não respondi nenhum deles. Acho que até como uma maneira de tentar me proteger. Porque até, assim... E se a gente for pensar dentro, né, do contexto de nutricionista, criação de conteúdo, porque isso é importante dentro do nosso trabalho, eu tenho uma resistência muito grande a aparecer. É muito difícil pra mim gravar um vídeo, sentar pra gravar um vídeo, Sim. postar um vídeo com a minha cara na internet. Eu acho isso um desafio muito grande. E ali eu me senti tão exposta, mas tão escancarada, tão vulnerável, que eu não conseguia nem pensar em responder. Eu só falava assim, eu só preciso que isso acabe. Pelo amor de Deus, acaba agora. Porque era, assim, desesperador. E até, pensando em outros cenários, né, em outros contextos, me colocar em relação a isso é muito difícil por conta do estereótipo que eu mesma criei. Né, por conta do problema que eu mesma fiz. E aí, é essa desconstrução, assim, dia após dia, milímetro por milímetro de aresta. Sim. E tentar achar um caminho. O que é mais difícil pra você de tentar sustentar essa tentativa, assim? Me expor. Me expor e tancar e falar, não, eu vou me expor e tá tudo bem. E se alguém falar, a pessoa que tá errada, não tem nada a ver com isso. E E fica, às vezes, aquele ciclo, né? Então eu vou me expor na segunda-feira, aí terça-feira, não quarta-feira eu quero sumo. mais, gente. Aí quinta-feira eu apareço. Isso é muito frequente. Isso é muito frequente, né? Até essa... Claro que a questão de constância, né? Dentro da complicado criação de- já vai ser complicada, Pra quando você tudo, faz um né? milhão de coisas, Honestamente. né? Caos. Mas... Pensar, assim, de colocar essa exposição e manter... E até é curioso, porque quando eu vou olhar as métricas do meu Instagram profissional, por exemplo, as fotos e os vídeos que tem mais reação são os vídeos que eu estou. Que eu estou, tipo, de fato, aparecendo. Sim. Ou uma foto minha que eu postei depois de uma corrida, ou, tipo, o meu post mais top dentro do Instagram é o meu post da minha maratona. Não é nenhum post que eu fiz falando, olha, então, gente, você tem um problema de saúde, bora lá. Não, é o da meia, que é ali compartilhando algo que é, inclusive, muito vulnerável. Sim. Porque correr a meia maratona também foi quebrar um estereótipo muito grande. Eu imagino. Né? Então... E é muito curioso, assim, de ter essa visibilidade dentro de um cenário que eu não tava nem achando que ia ter. Né? E entender isso também como algo legal. Sim. Algo que é, tipo, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Você sente que essa experiência, ela foi valiosa, de alguma maneira, pra você enfrentar o estereótipo? Porque ele já existia, isso é um fato. Sim. Você sente que ela foi, tipo, quase como uma virada de chave pra poder olhar pra isso com carinho, assim, com intensidade? Ou você sente que era algo quase que inevitável de exercer a profissão?
Eu acho que entrava nesse contexto de ser inevitável, mas eu tentei fugir tanto disso, que também acabou sendo uma virada de chave. Porque eu não tive escolha. Assim, eu não confrontei aquilo como deveria ter sido confrontado? Talvez. Mas eu também não tive escolha. Aquilo ia acontecer e aconteceu do jeito que aconteceu. Porque se fosse eu postar, eu não ia postar. Tanto que quando as pessoas começaram, mas quem é? Quem é? Da onde vem? As pessoas marcavam meu usuário, não era nem eu que estava marcando. Meu Deus, eu acho isso E o muito meu usuário nem tipo, era o meu usuário pessoal do Instagram, que era fechado. Então até assim, eu colocar o meu usuário do TikTok, que era o meu usuário randômico, que eu usava pra ver vídeo de cachorro, como de fato, tipo, uma das fotos do ensaio, para as pessoas identificarem. E aí aparece aquela enxurrada de seguidor. Eu não consegui postar nada. Meu TikTok ele é completamente vazio. Porque eu não consigo abrir o aplicativo. Você escuta a música do post, eu fico ansiosa. E, assim, é triste, porque eu amo aquelas fotos e eu não consigo nem usar direito sem que isso me deixe totalmente doida. Eu sinto muito, Mi. Mas, assim, hoje é algo que é mais fácil de falar. Sim. Eu demorei, isso aconteceu na Páscoa ano passado, foi no final de abril, eu acho. Eu fui falar disso em terapia em julho. Porque aquele negócio tava lá. E eu até comentei com o meu terapeuta, Rafael, um querido, um beijo. Beijo, Rafa. Saudades. Amanhã a gente se encontra. Amanhã é sexta. Conta pra ele que você tava no podcast. Nossa, ele vai achar incrível. Quando eu contei pra ele, assim, eu falei, olha, a gente tem um tema muito delicado pra conversar. Ele deve ter pensado tanta coisa, Nossa, coitadinho, sim. né? Mas eu não tô pronta pra falar disso ainda, não. Aí ele, mas você quer me dar um contexto? Eu falei, eu viralizei na rede social. Aí ele, tá. E aí a gente deixou quieto, foi resolver outros B.O. Boa. E depois a gente voltou ali, e aquele negócio lá? Eu falei, agora acho que dá pra falar sobre Tem uma isso. história de viralizar assim. E é muito interessante porque, trabalhando com rede social, de certa forma, pelo podcast, eu vejo muito conteúdo, muitas pessoas conversam comigo sobre isso. E as pessoas falam de um jeito muito glamorizado do quão importante seria, do quão legal seria viralizar. Só que estar na internet é um preço muito alto que se paga. Sim. Não, você paga com a alma, né? Parece faculdade. Viralizar, você tá pagando com a alma ali. Parece porque faculdade. A vida acadêmica, né? A gente paga do mesmo jeito. Porque parece muito legal. Parece, ai, que lindo. Olha, o post tem 5 mil... Gente, são 5 mil pessoas, 5 mil cabecinhas com as suas próprias opiniões vendo aquilo. E quando aparece no Instagram que a pessoa enviou o post e você não sabe pra quem? Nossa, dá um frio na espinha. Porque você fala, gente, enviou por quê? Você tá fazendo piada? E eu acho que, tipo assim, pensando nisso, claro que a construção da confiança, ela é algo muito que vai sendo somado. Igual combater o estereótipo, né? Igual a gente ficar tentando enfrentar isso, então trazer diálogo, igual a gente tá fazendo aqui. Abrindo o jogo, contando as experiências, explorando a tentativa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, né, muito foda, eu já soltei meu palavrão aqui, né? Mas eu acho muito foda porque as pessoas, elas realmente não têm o mínimo de bom senso. Nossa, não. Com quem está do outro lado, assim, né? Cara, por mais que você acredite que aquela pessoa não é maneira, não precisa comentar que aquela pessoa não é maneira. É uma terra sem lei, né? A internet, ela virou uma grande terra sem lei. Sim. Sem nenhum tipo de cuidado. E as pessoas, elas se escondem. E muitos dos perfis ali que estavam falando coisas negativas eram perfis fake. Não era uma pessoa que você fala, olha, aquela pessoa tem filhos, tem um cachorro que chama Bob. Sabe? Era um fake. Sim. E até, assim, isso as pessoas se escondem. Não só no TikTok, mas no Instagram, no Threads. Nossa, no Threads é outra terra sem lei também. Nunca entrei. Nem entrarei. Não precisa. Fique fora. Mas é se apoiar no fato que ninguém vai fazer nada com você. Então você pode falar o que você bem entender. E isso é muito perigoso. Porque sim, a gente tem essa liberdade de falar, a gente tem a liberdade de expressar a nossa opinião. Que bom que vivemos, né, num espaço, um país que permite isso. Sim. Mas as coisas têm consequências. Seja você falando algo muito absurdo a ponto de ser um crime. Seja de você machucar uma pessoa. Você não faz ideia que aquela pessoa se ela tá bem resolvida com a própria vida dela. Sim. Né? E agora, mais do que nunca, isso é muito bom. As pessoas têm, de fato, ali peitado e falando, não, a minha persona profissional é essa. E vou fazer isso. Então tem outras nutricionistas que também são fora do padrão e estão ali trabalhando com isso sempre. Personal trainer também, já apareceu vários no Reels, né, conforme você vai passando, e elas vão falando sobre. E as pessoas, elas vão continuar falando mal nos comentários.
Fala, gente, pelo amor de Deus, a pessoa tá trabalhando, tá vivendo a vida dela, sabe? Vai fazer um bolo. Aí, vai lavar tua louça, Sim. sabe? E não, a pessoa tá ali. E até pensar também, né? Abraçar a desimportância desses comentários dentro da sua prática, dentro da sua vida, né? Da sua profissão, também é muito importante, né? Porque o que o comentário do Felipe, desculpa se tem algum Felipe, tá? Não é nada pessoal. Desculpa, Felipe. Do Felipe, que mora no Jaçanã, que falou, tipo, ela não parece uma boa nutricionista. O que isso vai mudar na história da minha vida? Isso, de fato, não muda nada, mas esse querido do Felipe... Ele vai ficar na minha cabeça o restante da semana. Ele vai ficar na sua cabeça porque ele alimenta uma coisa que você acredita sobre você. Exatamente. E é isso que é muito foda. Às vezes, eu sinto muito, assim, que tem muitas pessoas que conversam comigo sobre temas esses e correlatos, né? Às vezes, a gente toma movimentos maiores do que o que a gente consegue bancar também. Então, às vezes, eu vejo a galera indo pra internet, fazendo um monte de coisa... E ainda, cara, ainda tá super inseguro com o que se é, assim, né? Sim. E aí a gente tem que ter muita delicadeza nesse sentido, porque a própria internet reforça o faça mais, o produtivismo, né? Sim. Esteja, se exponha, papapá. E você acredita que por não fazer isso, às vezes você também tá perdendo a oportunidade. A oportunidade. E Sim. aí isso é muito delicado, porque aí reforça de novo uma outra coisa que você acredita sobre você que você não é capaz. Que você não cabe na profissão. Sim. Porque você não tá no Instagram. Porque você não tá fazendo vídeo de Nossa. qual pão é melhor. Porque você não responde caixinha de pergunta. Sim. Quantas caixinhas de pergunta eu já não soltei? A pessoa mandou uma pergunta e eu abandonei a pop da caixa. Porque eu fui, sei lá, atropelada por N outras coisas da vida. Sim. E ela ficou abandonada, a pop da caixinha. O que você sente, Mi, que mais mudou em você a partir dessa experiência que você viveu? Eu acho que foi conseguir colocar pra fora. Porque antes falar sobre isso era muito difícil e era um negócio meio velado. Tipo, não, na faculdade passei ilesa, gente, tá tudo bem. Só quem tava comigo, só quem viu sabe. Só ele sabe. E muito da fantasia também de tipo, imagina, mas na faculdade todos nós somos iguais, estamos todos no mesmo barco. Somos uma equipe. Não, meu gente, amor. Pelo amor de Deus, as pessoas estão ali. Estão ali. Furaria o olho tranquilamente do outro pra sobreviver. Complexo, né? a reação. E até pra não sobreviver. Até pra fazer um negócio ridículo, tá ali também lutando. Exato. Mas eu acho que ter a coragem de falar. E de colocar pra fora mesmo, e até o quanto isso me irrita, o quanto isso me incomoda e o quanto isso me machucou. Sim. Sabe? Não só nessa ocasião específica, mas nas outras também. Então, como o processo formativo foi caótico em relação a isso, como a gente também dentro da faculdade, dentro da academia, tem comentários gordofóbicos, a gente tem comentários machistas, a gente tem comentários insalubres em relação à autoestima. Sim. Né? E que se a gente também não falar sobre isso, quem vai? Sim. Né? E quem também vai falar assim, não, realmente, né? Porque às vezes é uma pessoa que vai falar sobre e a outra vai ouvir e falar, nossa, realmente, né? Claro que vão ter sempre aqueles queridos que vão falar, nossa, mas é muito mimimi. Nossa, mas você... Ai, mas era só fazer exercício. Cara... Era só comer menos. Eu, assim, eu já tô tão esgotada desse tipo de comentário que eu só respondo eu, hein? Ah, tá bom. Eu, hein? Ah, então tá bom. Mas... Fica lá, então. Fica Vai lá, ali. Cláudia. Vai. Senta lá. Boa. Mas você sente que dentro de você o estereótipo, de alguma maneira, se dissolveu? Não completamente. Eu acho que isso também é um trabalho de muito tempo, sabe? Do mesmo jeito que demorou muito tempo pra construir, também vai demorar muito tempo pra desconstruir. Sim. E também é um pouquinho por dia, assim. É muito... Eu gosto muito de uma tirinha, não vou lembrar de quem que é. Mas que é de levar seus monstros pra tomar café. Adorei! E aí, assim, às vezes o monstro ele tá lá gigantesco, mas é justamente ele sentado numa mesinha de café segurando uma xicrinha. E vai ter dia que sim, a gente vai conseguir levar o nosso monstro pra tomar café e vai comer um bolinho, vai ficar tudo bem. E tem dia que o monstro vai estar montado em cima das nossas costas. E vai ser muito difícil de fazer qualquer coisa. Então, vão ter dias mais fáceis, vão ter dias mais difíceis, vão ter dias que a gente vai engolir isso e vai falar, tô ótima, hoje eu tô num dia muito bom. E tem dia que eu acordo, olho e falo, meu Deus, mas será que eu sou uma boa profissional mesmo? Eu sou uma fraude. Isso ainda vai virar um episódio, hein? Se a gente tentar não acreditar que é uma fraude. Síndrome do impostor, pelo amor de Deus. Síndrome do impostor.
E eu acho que é muito especial isso que você tá trazendo, porque isso carimba a ideia de que é uma tentativa, né? A gente não conquista o enfrentamento de um estereótipo. Até porque eles também vão mudando ao longo do contexto, ao longo do Sim. tempo, das gerações. Sim, sim. Então agora tem a geração do TikTok, uma nutricionista tem que estar no TikTok. Como é que ela vai produzir conteúdos para TikTok? Sabe? Então Sim. tem um pouco, eu converso às vezes com nutris mais velhas, que nem no Instagram elas estão. E aí causa até um choque, né? E constroem a carreira inteira, tá lá, tipo, 20 anos atendendo e Sim. nunca fez uma thread. Sabe, que vida legal. Sim. Nunca se preocupou se a cor do carrossel combina. Sim. Qual é a métrica daquele... Sim. É um mundo muito cruel quando a gente pensa que a gente se formou como profissional da saúde. Quando a gente se forma para cuidar da alimentação do indivíduo que contempla uma construção social, política, econômica, cultural. E não só um come pão. Come carboidrato, proteína e gordura. Mas cuidado. Mas não pode comer muito. Não come Mas muito. se for proteína, pode. Sim. E toma água. E toma água. E coma suas fibras. Porém, depende. Mas depende da fibra, porque tem fibra que não... E tem um suplemento aqui que você pode usar é uma gominha. isso. Cara, esse universo é muito complexo. Não o universo só que a gente existe, mas o universo da nutrição, né? Porque a gente é poluído constantemente pelas informações. Sim. Você sente, Miki, hoje, de tudo que você viveu, o que você só sabe hoje porque você viveu isso? Que eu posso ser uma boa profissional independente do jeito que eu pareça. E se eu atendesse coberto com lençol, eu continuaria sendo uma boa profissional. Porque eu estudei, porque eu me dediquei. Tipo, eu saí da faculdade, eu fiz residência, eu fiz mestrado, eu fiz pós durante a residência. Eu estava ali. Eu estava me dedicando pra isso. E é isso que vai me fazer ser uma boa profissional no final do dia. Não é o jeito que meu cabelo está solto, está preso, se eu passei batom pra atender ou não. E eu estar para o meu paciente, né, para aquela pessoa que escolheu estar ali e estar ali atenta a ele, atenta a tudo que envolve o contexto dele, também vai ser mais importante do que tudo isso. E ele sente também. Sim. Ele sente. É o que vai fazer a diferença, né? É o que vai fazer essa pessoa aderir ao plano dela. É a diferença, tipo, e não é nem falando, é porque isso vai me fazer ter X pacientes a mais no final do mês. Não. Mas é aquela pessoa que escolheu estar ali, ela ter um resultado positivo pra ela, não pra mim. Né? E eu acho que se eu 100%, desde que eu me formei, desde que eu pisei na faculdade a primeira vez, acreditasse que eu era uma boa profissional, sim, talvez eu não tivesse esse cuidado. Talvez eu focasse muito mais em número. Eu focasse muito mais em, 6 mil pacientes atendidos ao redor do mundo. Sim. E queria te fazer uma pergunta, na verdade não é nenhuma pergunta, né? Porque eu já sei que você sabe, né? Do livro de Nutrição Sem Estereótipos. Eu fui no lançamento recente do livro, conversei com a Mina e a Mi também já tinha visto. Se você está assistindo ou escutando a gente aqui agora, saiba que esse livro tem em PDF. No Google mesmo, você escreve Nutrição Sem Estereótipos, que partiu de uma campanha do CRN. E é um material incrível. Tem vários capítulos, e em cada capítulo ele discute algo relacionado a estereótipos. E traz bastante sobre esse entendimento e esse enfrentamento dentro da profissão da nutrição, que é recheado de estereótipos. Então lá eles exploram vários. Mas o que é mais interessante é ver como esse é um material que precisa chegar nessa população. Sim. Precisa chegar, claro, na população leiga, que não é profissional, sim. Mas isso precisa tanto ser lido pelos nutricionistas, cara. Sim. Alguém bota esse livro numa disciplina e manda fazer resumo e resenha. Porque isso é necessário para a prática profissional. Hoje não dá mais pra gente achar que não existe estereótipo. Não, porque é o estereótipo tanto para o profissional, como estereótipo para o paciente. Exato. De chegar uma pessoa com obesidade no seu consultório e você assumir que aquela pessoa come mal e não faz exercício. Que é preguiçosa. Que era só fazer uma dieta, gente. Isso me dá até coceira, gente. O olho tremendo. Porque chega uma pessoa com... Nossa, eu fico muito desconfortável comendo tal coisa. É porque você tá acima do peso.
E isso dentro de todas as áreas da saúde. Até, eu tenho outro grande BO. Amo. Eu joguei rugby na faculdade. Aham, Né? lembro. Eu joguei Maravilhosa, rugby por gente. 2 anos e foi, Aham. assim, incrível. Foi uma das melhores épocas da minha vida. Foi a primeira vez que eu me dediquei para um esporte. Assim, eu fui de totalmente sedentária para jogadora de rugby. Caos. E eu quebrei meu nariz jogando. Eu levei uma cabeçada, um treino, na verdade. Eu levei uma cabeçada. E precisei levar ponto, cortou meu nariz, quebrei meu septo, ganhei um desvio de septo, eu nem tinha, ganhei um. Sim. E quando eu fui no hospital, assim, tava com a minha mãe, tava com outro um conhecido do time, né, ali, que foi junto, porque eu não tava enxergando, né, porque eu não conseguia nem botar meu próprio óculos. O médico que foi dar os pontos no meu nariz, ele não falou sobre o meu nariz, sobre o meu desvio de septo, ele nem me encaminhou pra um bucomaxilo pra ver se tava tudo bem, se ia ter que operar, né, além de dar um ponto bem mal feito. Ele falou que eu deveria parar de correr por causa da saúde dos meus joelhos. E eu tava com meu nariz estourado, com a minha cara sangrando. Ai, gente, E ele usou assim, falou, não, porque você não deveria estar correndo, né? E eu lembro da minha mãe me segurando na cadeira. Porque eu já tava tão transtornada com tudo, que ela falou assim, você ia bater nele, né? Então a gente vai segurar. Cara, você acredita que uma vez, eu sempre conto essa história para meus pacientes, a gente nunca tá seguro em lugar nenhum e nada é suficiente pro olhar do outro. Fui numa dermatologista, que não é a minha atual, porque a minha atual é maravilhosa, mas eu fui numa dermato há muitos anos atrás para que ela investigasse uma pinta. Eu tenho várias pintas no corpo. Eu fui lá para ela ver uma pinta e sabe o que ela disse para mim? Que eu precisava emagrecer. E eu respondi, o que a senhora tem a ver com isso? Claro que isso é o posicionamento de cada pessoa. E demora muito pra esse impulso vir, porque Com normalmente certeza. a gente escuta e fala, é verdade. Dá um sorrisinho, né? Sorri e concorda. Porque a gente fica sem graça, a gente se constrange. Nossa, sim. E trabalhar Eu brinco também com os meus pacientes, né? Eu não ensino eles a serem rudes. Mesmo que às vezes eles eventualmente sejam. Mas que às vezes precisa ser. eu ensino eles a devolver o desconforto. Sim. Então, alguém falou alguma coisa que é super inadequada, cara, pergunta pra essa pessoa, tipo, o que você disse? O que você quis dizer com que isso? você quis dizer Responder com o que isso? você quis dizer com isso destrói tanto a pessoa por dentro. E é ótimo. Já respondi pra várias pessoas, acho que não é muito legal você falar isso. Acho que Ou eu foi não muito concordo adequado. com você. Não concordo. Então, assim, aos poucos a gente vai criando essa carcaça também pra ir se posicionando frente a isso. Sim. Especialmente quando o ambiente exige que a gente se posicione. Porque tem ambientes que a gente pode fugir. Tipo, rede social, a gente pode, tipo, foda-se, eu não vou ver mais essa porra. E aí eu E segue a tua vida. ignoro os comentários, eu bloqueio. Mas em alguns lugares, tem ambiente de trabalho que às vezes todos os dias alguém faz um comentário do corpo da mulher que tá lá. Eu tenho ouvido muito, assim, dos meus pacientes agora sobre a questão da pressão até pro uso das medicações. Então, na minha geladeira do trabalho só tem Monjaro. Nossa, gente. sim. Que disfuncional. E as pessoas falando sobre, e falando, não, porque você tem que usar também, porque você tem que usar também, e até entrando naquele contexto todo do uso da medicação sem prescrição, entrando todo no BO, em outros BOs do uso, né? Mas da pressão social, assim, de um ambiente que antes era imune, vamos assim dizer, tinha aquele comentário, aquele negócio, mas não era uma coisa tão escancarada como é agora. Sim. E as pessoas, tipo, indo almoçar e comendo super pouco e achando bonito. Porque tá todo mundo no trabalho usando. Inclusive, deixando a medicação na geladeira para as pessoas da casa não saberem que a pessoa tá usando. Isso é muito disfuncional, né? As caixinhas etiquetadas, gente. Pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. E, Mi, se você fosse deixar uma mensagem para alguém que tá escutando ou assistindo a gente também, né? Aqui agora, pra essa pessoa, ela tá... Agora ela entendeu que ela precisa tentar enfrentar o estereótipo dentro da profissão ou o estereótipo que ela construiu dela mesma, daquilo que ela vai seguir. O que você falaria para essa pessoa? Que o estereótipo, ele diz muito mais do que o outro acha sobre você, do que você realmente é. Da sua essência, do que você construiu, das coisas que você se dedicou. Então... Se um dia bater insegurança, de pensar, eu acho que eu não sou bom porque fulano disse, ou porque alguém na rede social disse que esse tipo de profissional não é bom, tem que olhar pra dentro, pra pegar o que tá dentro e munir pro que tá fora. E espelhar, porque senão a gente vai ficar maluco. Sim. E se você tiver dificuldade de olhar pra dentro sozinho,
Lembre das suas pessoas âncora. Sim. Que te resgatam Sim. da sua essência, Sim, né? Sim, a rede de apoio, né? Rede de apoio. As pessoas que estão ali com você, te apoiam nos seus planos, te apoiam nas suas conquistas. Bons profissionais. Bons profissionais de saúde, que tem um bom senso, eu acho que isso é muito importante. E que confiem em você também, né? Que confiem na sua história e não vão tentar desvalidar ou o que você tá sentindo ou o que você fez, né? Porque fala assim, ai, quantas vezes você já não deve ter ouvido isso em consultório também? Ai, mas eu achei que você ia brigar comigo, porque eu não fiz tal coisa. Fala, meu anjo, vou brigar com você? Tem várias assim, não, porque o que você ia achar? Eu falei, meu amor, você acha que eu quero minha orelha queimando? Em pleno sábado à noite porque você comeu um hambúrguer. Minha Nutri vai me matar. Gente. Não tenho competência pra matar ninguém, tô muito ocupado pra matar alguém. Não tem tempo por isso não. Não. Esconder um corpo não dá. Sabe? Fica na paz. Uhum. E até assim, de buscar essa questão de acolhimento. Acho que se tem esse problema, tipo, nossa, não, porque eu quero enfrentar uma questão associada à saúde, associada à imagem corporal, que você faça isso com pessoas que tenham noção. Cuidado, né? E que não vão ali te ridicularizar, não vão te expor, ou também te assumir um estereótipo que você apresente. Sim. Sabe? Que, de fato, vão validar o seu desconforto. Eu acho que isso é muito importante. Eu amei. Eu gostaria de ter escutado isso há muitos eu anos também. atrás. Se eu tivesse escutado isso quando entrar na faculdade, a vida ia ser tão assim. Então, escutem e propaguem essa mensagem. Isso vai virar um corte, hein? Nesse finalzinho, Mi, eu gosto de fazer um bate-bola. Tá bom. Já tô nervosa. Um ping-pong de perguntas que você me responde a primeira coisa que vier na tua cabeça. Tá bom. Tá? Vamos lá. Um medo que valeu a pena. Ter ido pra residência. Porque é uma rotina de trabalho muito caótica, né? São 60 horas por semana, por 2 anos. Eu prestei muitas provas, mas quando eu não passei pra prova que eu tinha prestado, eu prestei, assim, sei lá, 8 processos. E nesses 8 processos, era pra ser bate-bola, já tô aqui argumentando, né? Fica tranquilo. Nesses 8 processos, todos eles eu prestei pra onco. O que eu passei em cardio. E eu fui. Arrasou. E eu tava morrendo de medo. E juntou com a pandemia. E aí, realmente, o medo... Porque aí, muita gente saiu, né? Muita gente abandonou a residência, inclusive, nessa época. População de risco, né? Fiquei sem ver minha mãe e minha avó por 6 meses, assim. Eu não voltava pra casa. Mas valeu a pena, assim, porque realmente... Não que valeu a pena de não vê-las, né? Mas a questão de passar pela experiência da residência construiu muito caráter, assim. Eu imagino. De estar na linha de frente foi algo que... Impactante, né? Muito. Nossa, muito. Um não importante. Eu acho que é um não que eu tento, às vezes, dizer. Arrasou, tudo é sobre tentativas. Pra mim, toda vez que eu duvido da minha capacidade. Amei. Às vezes tem Bad dia que Bunny dá certo. avisou que não pode duvidar de você Exatamente. mesma. Se o coelhão diz... tem Anotado. dia que dá muito certo, tem dia que dá muito errado, mas... Amei. Eu preciso ouvir não, às vezes. Um sim que mudou tudo. Ter decidido fazer faculdade e ter ido pra nutrição. Eu amei. Porque não era a minha primeira escolha de curso, né? Escolher nutrição foi um desafio muito grande, porque eu sempre quis fazer gastronomia. Mas é um curso muito caro e, tipo, meu contexto familiar, assim, eu tava passando por um problema de família muito grande na época. Meu pai tava doente. Foi muito caótico, assim, ó, o processo de estar na faculdade, entrar na faculdade foi muito caótico. E... ter visto ali meu nome na lista e era no noturno e eu não queria ir pro noturno, como que eu ia estudar à noite, morando em Santo André, indo pra cidade universitária, todos os desafios possíveis. E eu lembro da minha mãe, assim, ela parava lá, vai ficar tudo bem. E eu em choque na frente do computador, tipo. E eu acho que ter dito sim pra isso foi algo que... Mudou sua vida. eu não consigo me ver fazendo alguma coisa diferente hoje. Que bom, que bom. Uma tentativa do dia a dia. Pode ser uma bem banal, assim. Lógico, por favor. De acordar cedo pra fazer meu exercício, porque senão eu vou ficar me sabotando o dia inteiro. Enroscando. Porque eu vou falar, não, eu faço depois. Hoje mesmo. Hoje eu acordei e falei, eu não quero. Não quero, não vou. E eu falei, se eu não for, não vai dar tempo. Não vou conseguir fazer. E eu vou ficar triste. Né? E eu que vou ficar triste depois. Mas aí eu engoli meu choro, eu levantei e eu fui. Arrasou, gata. Uma dúvida frequente na tua vida.
Eu acho que vai bater muito com o meu não, né? Também diário de se eu realmente estou fazendo uma coisa boa pelas pessoas, assim, pelos meus pacientes, pelas pessoas que estão ao meu redor, se eu sou uma boa amiga, se eu sou uma boa parceira, uma boa irmã. Eu acho que ter essa... E isso também, eu não vou dizer que essa dúvida é uma dúvida ruim, porque isso também faz com que eu observe o que eu estou fazendo, observe como eu estou me dedicando e, inclusive... reconstrua algumas coisas que precisam, né? Que dê mais atenção. Porque tem períodos que eu tô completamente imersa em trabalho e eu sei que eu não estou sendo uma boa parceira, irmã, amiga, filha. E questionar isso também me mostra que às vezes eu preciso parar e falar, não, peraí. Estamos passando do limite aqui, a gente tem que voltar. Porque também tem pessoas importantes pra mim que, além do meu trabalho, né? E são mais importantes do que o meu trabalho. Então eu preciso voltar pra elas agora, eu preciso entender isso agora. E meu trabalho vai ficar bem. Com certeza. Né? Eu não preciso abrir meu WhatsApp Business no domingo. Não, por favor. Vai ficar tudo bem. Uma coisa que te faz acreditar na vida. Ai, meu Deus. Isso é difícil, né? Porque pensar no futuro tem sido cada vez mais desafiador. Mas eu acho que pensar em todas as coisas boas que eu ainda não fiz. Todas as coisas que eu ainda não comi, pensar em todas as corridas que eu ainda não corri, pensar nos parques que eu não conhecia ainda, nos cachorros que eu não fiz carinho. Ai, sim. Eu acho que pensar em tudo isso, tipo, nos filhos que eu quero ter, eu acho que pensar em todas as coisas legais que eu ainda vou passar é algo que me faz, tipo, olhar para o amanhã com mais delicadeza, sabe? Porque dá muito medo, né? assim. Dá muito medo, né? O mundo tá muito esquisito. Sim. Mas olhar assim, e pode parecer bem poliana, né? De olhar essa coisa do copo sempre meio cheio. Mas acho que de saber que apesar das dificuldades, apesar dos desafios, tem coisa legal pra caralho lá fora, sabe? Muito, sim. E pensar nessas pequenas coisinhas, né? Os little treats. Sim. É um negócio que me dá paz. E uma coisa que você ainda não tentou, mas vai tentar. Correr uma maratona um dia. Eu vou com você. Eu acho que correr uma maratona é um desafio aí para os próximos 10 anos, né? Porque requer uma maturidade muito grande para corrida, gente. E uma maturidade também muito pra cabeça, né? Mas esse ano tem muitas meias pra fazer. Ai, a primeira logo mais. Amo. E vamos ver como é que vai ser os próximos passos. Que delícia, Mi. Foi muito gostoso estar aqui com você hoje. Eu tava tão nervosa. Por quê, gente? Eu tava nervosa. É um papo de sofá. A gente tá numa cadeira com uma mesa entre nós. Sim. Mas é um papo de sofá. Mas é um papo de sofá com cobertor e essa coisa Sim, toda, o chocolate sabe? quente na E o mão. chocolate quente, a pipoquinha assistindo uma série antiga. Essa é a vibe. Sim. Porque a tentativa, ela é essa, assim, né? A tentativa da gente tentar enfrentar as coisas juntas sempre é mais forte, mais potente. Então eu te agradeço muito, não só pela sua existência, mas amei muito. em especial a sua participação aqui. Bonitinho. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Pra nós, muita coisa legal pra Ai, fazer. Muitos cachorros pra fazer carinho. Muitos cachorros pra fazer carinho. Eu vou adotar essa frase agora. Muitos cachorros pra fazer carinho, essa é a minha meta. E eu quero que você saiba que você é, sim, uma profissional excelente. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo saia desse episódio sabendo disso, que você é incrível e que você vai conquistar o mundo. E que nós temos muitas coisas ainda pra tentar juntas. Sim. Nós duas e com todo mundo que tá escutando a gente aqui. Muito obrigada e a gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau!